Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Meus amados irmãos, estamos aí no 13º domingo do tempo comum no ano A. Mas por ocasião da data de hoje, 29 de junho, a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. A celebração de hoje é antiquíssima. Foi inscrita no Santoral romano muito antes da festa do Natal. No século IV, já se celebrava 3 missas em São Pedro, no Vaticano, outra em São Paulo, fora dos muros, e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde provavelmente estiveram escondidos por algum tempo o corpo dos 2 apóstolos. Quem era São Pedro? Simão era pescador de Betsaida, que mais tarde se estabelecera em Cafarnaum. Seu irmão André o introduz entre os que seguem Jesus. Mas Simão havia sido certamente preparado para este encontro por João Batista. O Cristo lhe muda o nome e o chama de Pedra. Jesus diz para Pedro: Tu és Simão, e chamar-te-ás Quefas, ou Petros, que quer dizer pedra. Para realizar em sua pessoa o tema da pedra fundamental da igreja. Simão Pedro é uma das primeiras testemunhas que vê o sepulcro vazio e merece uma especial aparição de Jesus ressuscitado. Depois da ascensão, ele toma a direção da comunidade cristã, enuncia o esquema da boa nova e é o primeiro a tomar consciência da necessidade de abrir a igreja aos pagãos. Essa missão espiritual não o livra da condição humana nem das deficiências do temperamento. Paulo não hesita em contradizê-lo na discussão de Antioquia, para convidá-lo a libertar-se das práticas judaicas. Parece de fato que neste ponto Pedro tenha tratado a abrir-se e tender-se a considerar os cristãos de origem pagã como uma comunidade inferior à dos cristãos de origem judaica. Então Pedro sabia que era necessário abrir as portas da igreja, o mesmo pensamento que o Papa Francisco tem hoje, de abrir as portas, uma igreja em saída, para os pagãos serem chamados à fé. E o apóstolo Paulo, que é celebrado também hoje, até censura Pedro, porque Pedro agia de maneira, na presença dos pagãos, de uma forma, dos gentios, e quando alguém do partido judaizante que ainda existia na igreja primitiva se aproximava, como era o partido de Tiago, por exemplo, Pedro começava a se comportar como se fosse um judeu, e Paulo censura Pedro nisso aí. Paulo censura Pedro porque Pedro fica agindo dubiamente. Parece de fato que neste ponto Pedro tenha tratado a abrir-se e tender-se a considerar os cristãos de origem pagã como uma comunidade inferior dos cristãos de origem judaica. Quando Pedro vai a Roma, torna-se o apóstolo de todos. Cumpre então plenamente sua missão de pedra angular, reunindo num só edifício os judeus e os pagãos, e ratifica esta missão com o seu sangue. Então, Pedro, ele indo a Roma, e ele foi a Roma, e quem nos dá testemunho de que Pedro foi a Roma e fundou a igreja em Roma é Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, no livro 3
contra as heresias, no capítulo 1, ele fala a respeito de Pedro e Paulo que vão até Roma. Assim Mateus publicou entre os judeus, na linguagem deles, o escrito dos evangelhos. Então, enquanto Mateus publicava o escrito do evangelho na linguagem dele, na linguagem judaica, esse período em que ele publicava o evangelho era o mesmo período em que Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Então Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma. Por isso a igreja celebra hoje a solenidade desses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo. São Pedro, o líder, o cabeça do colégio apostólico, e São Paulo, a coluna que sustenta também a verdade da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Igreja. Mas quem era Paulo? Nós vimos quem era São Pedro e quem era Paulo. Depois de sua conversão na estrada de Damasco, Paulo percorreu em 4 ou 5 viagens o Mediterrâneo. Faz a primeira viagem em companhia de Barnabé. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 ao capítulo 14. Parte de Antioquia para na ilha de Chipre e depois percorrer a atual Turquia. Após o concílio dos apóstolos em Jerusalém, Paulo inicia uma segunda viagem, desta vez expressamente como convidado dos 12. Atos dos Apóstolos 15, do 36 ao 18. Atravessa novamente a Turquia, evangeliza a Frígia e a Galácia, onde adoece. Passa a Europa com Lucas e funda a comunidade de Filipos, Grécia setentrional. Depois de um período de prisão, evangeliza a Grécia. Em Atenas, sua missão encontra nos filósofos um obstáculo. Em Coríntio, funda a comunidade que lhe dá mais trabalho. Em seguida, volta a Antioquia, uma terceira viagem, Atos dos Apóstolos 18, 23 ao 21. O leva às igrejas fundadas na atual Turquia, especialmente a Éfeso, depois a Grécia e a Coríntio. De passagem em Mileto, anuncia aos anciões sua próxima provação. De fato, pouco depois de sua volta a Jerusalém, é preso pelos judeus e posto no cárcere. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Sendo cidadão romano, Paulo apela para Roma. Empreende assim uma quarta viagem, esta a Roma, mas não mais em estado de liberdade. Atos dos Apóstolos 21 e o 26. Chega a Roma pelos anos 60 ou 61. É mantido na prisão até cerca do ano 63. No entanto, aproveitando de algumas facilidades que lhe são proporcionadas, entra em frequente contato com os cristãos da cidade e escreve as cartas do cativeiro. Libertado, no ano 63, faz provavelmente uma última viagem à Espanha. Romanos, capítulo 15, versículo 24 ao 28. Ou as comunidades dirigidas por Timóteo e Tito, às quais escreve cartas que deixam entrever seu fim próximo. De novo preso e encarcerado, Paulo sofre o martírio cerca do ano 67. Pedro e Paulo, dois nomes que ao longo dos séculos personificaram a igreja inteira em uma ininterrupta tradição. Aos dois primeiros mártires da fé chegou-se mesmo a confessar os pecados num confiteor reconhecido neles a igreja histórica. Para os orientais, também os dois irmãos significam todo o colégio apostólico, como pedras fundamentais da fé. Ainda hoje, o Papa invoca a autoridade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, quando, em seus atos oficiais,
quer referir a tradição à sua fonte. A palavra de Deus só pela escuta destas palavras no Espírito pode a igreja se tornar perfeita no amor em união com o Papa, os bispos e toda a ordem sacerdotal. Então, meus amados irmãos, é exatamente isso que a igreja celebra hoje. Esses dois homens, esses dois apóstolos, colunas da igreja, fundadores da igreja de Roma, da maior e mais excelente comunidade, a maior e a mais excelente igreja dentre todas as igrejas. Quem nos dá testemunho desta beleza, dessa grandeza da igreja de Roma, é também Santo Irineu de Lyon, no livro 3, Contra as Heresias, no capítulo 3 e no versículo 3. Ele diz: os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal. Então, Pedro e Paulo, os dois bem-aventurados apóstolos que fundaram a igreja de Roma, Santo Irineu de Lyon diz, dando testemunho para nós, que eles transmitiram o governo episcopal, ou seja, Pedro e Paulo, fundadores da comunidade de Roma, da igreja de Roma, cujo Pedro, escolhido pelo próprio Jesus, é o cabeça do colégio apostólico, alicerçado, vamos dizer assim, apoiado, sustentado pelo maior apóstolo que pregou aos gentios, que foi Paulo, passa o governo, as chaves da sua autoridade episcopal. O apóstolo Pedro, que recebeu do próprio Cristo as chaves, como que dizendo: olha, agora tu recebes sobre ti a minha autoridade. Este mesmo Pedro passa, junto com Paulo, essa autoridade aos demais sucessores papais. Eles passam o governo episcopal primeiramente a Lino, que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. Esse Clemente é Clemente Romano, o qual escreveu uma carta à igreja de Corinto, que deu tanto trabalho a Paulo. Que virá os próprios apóstolos e que vira, Clemente, que viram os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. Então, meus amados irmãos, a igreja de Roma hoje celebra São Pedro e São Paulo, os apóstolos que fundaram, que são colunas da igreja, que são colunas do Evangelho. A primeira leitura de hoje nos fala do rei Herodes, que coloca Pedro na prisão, que manda martirizar Tiago e que se alegra com isso. Mas a igreja, como que hoje, fazendo aquilo que foi feito no período em que o apóstolo foi preso, celebra, ora e pede não mais a libertação tão somente dos pagãos, mas também pede hoje a intercessão de Pedro e de Paulo para nos trazer à memória a solenidade desses dois homens e saber que eles intercedem por nós. Meus amados irmãos, a segunda leitura de hoje é extraída da carta a Timóteo e nós podemos ver esse grande homem, o apóstolo Paulo, dizendo que ele está pronto, caríssimos, quanto a mim eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas também a todos os que esperaram com amor a sua manifestação gloriosa. Meus amados irmãos, nós podemos, junto com a igreja, celebrando esses dois homens, dizer junto com eles o que disse o apóstolo Pedro quando foi indagado no evangelho de hoje pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: olha, o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E eles disseram: olha, Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és alguns dos profetas que ressuscitou, outros ainda dizem que tu és João Batista, outros ainda dizem que tu és Jeremias, ou quem sabe qualquer um dos profetas. Então Jesus, olhando para os apóstolos, perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, cabeça do colégio apostólico, líder da igreja, papa, primeiro papa, responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus a Pedro, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, meus amados irmãos, cabe aqui uma reflexão importantíssima, porque os inimigos da igreja chegam a dizer que Pedro, que negou Jesus 3 vezes, não poderia jamais ser a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Mas é necessário nós compreendermos, meus amados irmãos, que o Pedro, cuja igreja foi, o Pedro, cuja igreja está alicerçada, não é o Pedro simplesmente homem, carnal, não é aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, não é aquele Pedro que por muitas e muitas vezes deixou prevalecer a sua natureza humana corrompida e pecaminosa. Mas é este Pedro, revestido do Espírito Santo, cujo, ao ser indagado por Jesus, diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E é em cima disto aí que Jesus diz: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Se Jesus diz que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja, e diz também que as portas do inferno nunca poderão vencê-la, é porque Jesus reveste Pedro de sua própria autoridade. É porque Jesus faz derramar sobre Pedro de maneira extraordinária o Espírito Santo. É porque Jesus o capacita para tal função que ele próprio escolheu e incumbiu sobre Pedro. Portanto, meus amados irmãos, e Jesus confirma dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu pergunto, se Jesus não diz que Pedro é a pedra, se a pedra que Jesus diz que fundaria a sua igreja não é Pedro, eu pergunto a você, com qual autoridade este Pedro, que muitas vezes é negado, que muitas vezes é caluniado, que muitas vezes é defamado, para se dizer que ele não é a pedra? Eu pergunto a você, por que então Jesus entregaria a chave do reino dos céus nas mãos de Pedro? Por que então Jesus diria a Pedro: o que tu ligares na terra será ligado no céu? Porque Jesus diria a Pedro: o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus amados irmãos, está aí 2 homens, 2 grandes santos que a igreja celebra. Os 2 homens, os 2 santos que fundaram a igreja de Roma. Os 2 homens de qual e dos quais Cristo se usou e usou dos 2 para anunciar o evangelho e chegar até nós. Pedro como líder da igreja, Paulo como grande missionário apostólico, que veio
trazendo o Evangelho, a boa notícia, para todas as nações. Portanto, que alegria, que prazer para nós celebrarmos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo e podermos dizer com muita tranquilidade: São Pedro e São Paulo, apóstolos, rogai por nós. E aprendermos, fica aqui, meus irmãos, a dica: busquem ler as cartas de Paulo, busquem ler os textos de Pedro, primeira e segunda carta de Pedro. E eu sei que você será, com certeza, alguém ainda maior em virtude e piedade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, apóstolos, rogai por nós.